Abençoado, nós falamos na semana passada o quê? Predestinados, segunda parte. E falamos que a predestinação é um ato de amor e não de injustiça, como o sistema religioso costuma interpretar. Deus separa uns para a salvação e outros não. Dentro da concepção humana, eles estão relativamente certos, que andam na carne. Mas quem anda no Espírito, que conhece Deus, sabe que é um ato de amor, que não depende de quem busca ou de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia para conosco. Assim é? Então eu fico na graça e não no sistema religioso. Nós ficamos na graça do Senhor. Assim é? Vamos falar um pouco sobre a questão da Páscoa. O que é Páscoa? As pessoas, maioria delas não sabe. Só entra no sistema religioso e Páscoa, e fica nisso. O que os irmãos acham que é Páscoa? Não. A Páscoa, ela foi celebrada pelo povo de Deus quando eles saíram do Egito. Foi a primeira festa que os hebreus, os judeus, que Deus deu para eles, foi a Páscoa. Significa libertação do Egito. Que até caiu. Não, isso foi na continuidade da caminhada. Então Páscoa quer dizer isso, libertação do povo do Egito. E eles comemoram a ceia da Páscoa, não é isso? A Páscoa foi a primeira ceia que eles tiveram. Então Páscoa quer dizer libertação de um povo preso no Egito por 400 anos, abençoado. Aí a primeira festa foi uma maravilha, que a ceia da Páscoa era uma mesa posta de vinhos, o cordeiro, pães. Era uma festa, ervas amargas, era uma festa tremenda. E eles comemoravam uma vez por ano, que aí vinha a ceia. A Páscoa gerou a ceia. Foi quando Jesus tomou uma ceia com os amados discípulos. Foi o quê? Na festa da Páscoa. Isso era comemorado uma vez por ano. E pelos judeus, não? E pelos judeus, porque era uma festa judaica. Não tem nada a ver essa festa conosco, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Na graça não comemora a festividade dos judeus. Nada. Essa é a verdade bíblica. E quem comemora a Páscoa, infelizmente, ele está se judaizando. E judeu não é cristão. Judeus não crê que Cristo veio. Não crê. Então, Cristo é o Cordeiro Pascual de quem? Nós. É os gentios. E você tem Cristo aonde? Na mente. Então o Cordeiro Pascal está onde? Na nossa mente. Por isso que nós comemoramos todos os dias a nossa libertação. Todos os dias. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Assim é? Assim é. Papai. Pastor, e a sexta-feira da paixão? Isso é criação do sistema. Não tem base bíblica nenhuma. Isso é uma história, conta a vida de Jesus, o que passou, onde chegou. Mas não tem cunho nenhum bíblico espiritual isso. É simplesmente uma festividade morta. Uma encenação morta, não traz vida. Bom, tá explicado? Se tiver mais dúvida, falem. Bom, abençoados, eu quero falar hoje sobre crescimento espiritual. Porque essa é a base para nós vivermos uma vida de comunhão contínua com Deus. E eu quero basear aqui em Oséias 3, versículo 6, versículo 3. Vem aqui o profeta Oséias do Antigo Testamento profetizando para nós os gentios. Assim eu creio. Ele diz:
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá em 2 Pedro 3,18 diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos de apurar isso bem, abençoado, porque sem o crescimento nós somos como crianças agitadas, levadas por todo e qualquer vento de doutrina, que nos leva à loucura e distancia do Senhor, porque você pede bênção, busca Deus, sendo que nós já somos abençoados e que somos habitação do Espírito Santo. Então Deus habita em nós e nós precisamos de crescer nisso, conhecer bem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que vivamos uma vida abundante na terra. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse é o propósito de Deus para nós, a igreja. Tenhamos vida com abundância. E a graça veio para nos dar essa posição. Nós temos que ser um povo diferente do povo da terra, que passa pelas mesmas situações que todo mundo passa, porém a motivação é outra. A forma de lidar com as situações que todos passam, que desespera, arranca cabelo, toma banho de descarrego, vai para a oração, vai chorar, gemer. Nós não. Nós temos uma posição madura, que somos o quê? Abençoados com todas as bênçãos. Nada pode roubar a nossa alegria, a nossa paz, porque nós estamos continuando crescendo na graça. E o profeta já dizia para a sua igreja: conheçamos e prossigamos. O que é isso? Dia após dia. Não pode parar, pessoal. Um dia que você não ouvir, você sente carnal. Uma pessoa para baixo, triste, diante das situações que acontecem no mundo e até conosco. Porque é a situação que você e eu passamos. Mas nós temos um espírito aguçado, cheio do conhecimento e poder, que nos faz reinar por meio de Cristo sobre todas as coisas. Assim é? Você recebe assim? Ah, papai. Assim é. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse é o tema dessa noite, onde eu quero que os abençoados continuem prosseguindo, não parando, prosseguindo, porque obstáculos vão ter. O próprio Jesus diz: nesse mundo tereis o quê? Obstáculos, aflições, mas tem de bom ânimo. E essa graça nos dá bom ânimo, porque nós acordamos e o que nós falamos? Hoje é o meu melhor dia. Você acionou toda a companhia angelical a seu favor, porque eles vão batalhar a nosso favor para que seja o melhor dia, porque a eles foi dado ordem para que trabalhem a nosso favor, porque somos o que? Os salvos de Cristo na terra. Não que nós escolhemos Cristo, pelo contrário, Ele nos escolheu e nós tivemos essa revelação e prossigamos dessa forma. Assim é, obstáculos, lutas vão ter da mais variada, mas eu e você temos a fé movida pela palavra, que não paramos, pelo contrário, prossigamos. Hoje foi o melhor dia, amanhã será o melhor. Tivemos as leves e momentâneas tribulações, mas a glória, se não manifestou hoje, vai manifestar que dia? Amanhã. Porque Ele é socorro bem presente. Nós temos conhecimento da palavra abençoada. Isso aí que é rico, isso que é nobre em minha vida, na sua vida. E Ele diz: conheçamos e prossigamos conhecer. E nós sabemos que o conhecimento vem pelo quê? Por ouvir a palavra de Deus. O sistema religioso emacumbou todos os crentes, os cristãos, dizendo que você tem que ter uma vida de oração.
e não uma vida de ouvir. Quem ora muito não tem habilidade de ouvir, porque tudo para ele, com Deus, ele resolve através de quê? Oração. E não é isso. É conhecimento. Porque ele diz o Senhor, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que liberta? Não é oração. É o que? A verdade. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Então, é a palavra que é a verdade que liberta a mim, liberta você, meu irmão. Não é oração. Aí você pergunta, então não precisa de orar, pastor? Eu não falei isso. Eu falei que o que liberta é a palavra. A oração, ela tipifica que você tem um bom relacionamento com Deus por causa de quê? Da palavra que te libertou. Você tem testemunho de vida que a palavra que é viva e eficaz te libertou. Eu tenho experiência e eu acredito que vocês também, de muitas situações que eu passo no meu dia a dia, que eu confesso a palavra e eu vejo o resultado. Às vezes não é imediato, às vezes demanda um tempo, porque naquela situação Deus está querendo que você tenha uma experiência espiritual mais profunda, que não retroceda, que você é uma pessoa habilidosa no Senhor e maneja bem o que é a espada do Espírito, que é a palavra. Assim é? Por isso que a nossa reunião é ministração da palavra. Aqui não tem oba-oba, showzinho, é oração para expulsar demônio, para expulsar enfermidade, não. Nós crescemos a graça, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós sabemos o que nós devemos fazer diante da situação. Nós não corremos desesperados para buscar a oração do pastor, meter óleo ungido, água benta, pegar um saquinho de sal. Isso é macumbaria, pessoal. Isso não procede de Deus. Você tem a palavra, o conhecimento de quem é Deus na sua vida. Quem conhece o Senhor, é como diz a palavra, creia em Deus e estarás o quê? Seguro. Olha, a segurança, ela depende do tanto que você conhece o seu Deus. Quem conhece Deus desse maninho, ele vai aonde? Pegar banho de descarrego. E vai pedir oração, vai expulsar o demônio que está na sua casa. É coisa de criança. Isso, vai levar lencinho. Hoje, a macumbaria, a feitiçaria está tão grande que eles estão conversando com os irmãos e o camarada com vários lenços passando no rosto, enxugando o suor e passando para as pessoas. Olha que feitiçaria, velho. E as pessoas pegam o lencinho, coitadinhos, com fé. Oh, eu estou levando a bênção de Deus. Olha que coisa pobre. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem tem crescimento espiritual não entra nessa fábula, nessas fábulas, não entra, porque ele ri daquilo, porque aquilo é uma baixaria. Isso é desrespeitar os filhos de Deus, a igreja de Deus. Eu estava vendo um culto deles entregando a rosa branca. Olha, isso é feitiçaria, meu irmão. E joga óleo na rosa. Olha que confusão. A rosa não é abençoada. Eles abençoam a rosa para você levar para casa. Isso é zombar do povo de Deus. Aí põe a rosa lá, a rosa séria. Abençoados, nós precisamos de cada dia crescer mais. É porque o povo vai muito atrás de milagres. Porque não tem conhecimento. É o que diz aqui o profeta. Conheçamos e prossigamos. Nós podemos retroceder, tá? Por isso que ele diz, conheçamos e prosseguir. Não é só conhecer, você tem que o quê? Prosseguir. Do conhecimento. Eu trago uma palavra que ela é gravada, depois trabalhada, enviadas para os irmãos, os que nos ouvem na internet, pela internet, recebem essa palavra. Então você tem gravado no seu celular.
O que você tem que fazer? Conheçamos e prossigamos. Todo dia, uma vez, ou quantas vezes você achar melhor, depende da sua vida, da sua situação. Você coloca a palavra, e a palavra que é viva e eficaz, ela vai te libertar, porque ela vai te dar uma posição de poder para resistir o tempo mau. Porque está escrito que Deus em Cristo nos conduz. Quando? Sempre. Você nunca está sem o Senhor. Porque Deus em Cristo, que Cristo que está em nós, então Deus em Cristo que está em nós, nos conduz sempre em triunfo. Quer dizer, você jamais pode aceitar a derrota. Jamais, abençoado. Por isso que tem que o quê? Prosseguir. Não pode parar. Se você para, a tua carne, ela vai te levar à incredulidade. Você não vai ser mais um crente na palavra. Você vai buscar recurso no mundo. E o mundo inteiro jaz no quê? No mal. Você tem que apegar as verdades ouvidas com mais firmeza. E não deixar ser levado por vento de doutrina que há por aí. Então, a oração, olha aqui, pessoal, a oração, ela distancia você. Ela distancia você do Senhor. Aqui em Romanos 8, 26, vamos ver aqui. Eu já até peguei um tema por esse versículo. 8, 26. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa o quê? Fraqueza. Então, você e eu teremos o quê? Fraqueza. Você crescendo na graça, no Senhor, você sabe quem que está com você? Quem? O Espírito Santo. Te o quê? Assisti-lo. Quer dizer, você e eu não estamos só. Há uma assistência angelical na nossa vida quando você se sente o quê? Fraco. Aqui ele diz, em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, não sabemos. Então você não pode colocar sua confiança na oração, porque não sabemos orar como convém. É só pegar Romanos 8, 26. Não sabemos. Olha, esse é um ensinamento glorioso para você ser mais que vencedor. Porque a pessoa fraca, ela vai orar, só fala besteira. Ela esquece da posição que ela tem em Cristo. Ela começa a falar e a chorar e a reclamar. E isso entristece quem? O Espírito de Deus. Não sabemos orar como convém. Aí ele diz, mas o mesmo Espírito intercede por vós sobremaneira. Quer dizer, com intensidade. Você nunca está só. A tristeza é que quando o crente está em fraqueza, ele não crê que Deus é por ele. Aí ele vai buscar. Quem será que tá dando? Ele vai buscar Deus em tal igreja, porque ali tem um impostor que diz, você que está passando por dificuldade na vida, quem não está? Aí ele vai lá, vem aqui, porque eu vou orar por você. E a minha oração é a oração de poder. Olha, ele está dizendo que você não tem Deus, e que só ele tem. E ele está fazendo uma coisa que a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Então você vai esperar que a oração dele produza o que na tua vida? Se ele não sabe orar como convém. Você e eu temos que apegar as verdades. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós estamos na dispensação da graça. E a nossa mente é diferente da mente dos religiosos. Nós não confiamos em carros, nem em cavaleiros. Nós não confiamos nos homens. Nossa confiança está no Senhor. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada vez que você ouve essa palavra, essa mensagem, você se torna mais firme. As pessoas vão ver no seu rosto alguém maduro, confiante.
e eles vão querer ser igual você. Agora, se você não tem a confiança no Senhor, quando encontra com alguém que ainda você não falando da sua luta, mas ouvindo uma pessoa passando por lutas, você não vai poder socorrê-la, porque você vai dizer: eu também estou passando pela mesma coisa. Ou pior. Agora, se você está firme no Senhor, crescendo no conhecimento, você resiste o mal contra você e contra terceiros, porque você não é guiado pela tua carne. Você não confia em si mesmo, a sua confiança está no Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que é nela. Assim é, abençoado. Resiste o mal e ele fugirá de você. Agora, se você não resistir, ela vem acompanhada com muitas outras e leva a pessoa à loucura. Você é um crescido na graça, um homem e uma mulher madura, porque sabe lidar com a palavra de Deus. Você tem o escudo da fé, a qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do mundo. O mundo é mau, abençoado. É bom também. Agora, se você não souber que ele é mau, você não vai conhecer o bem que há nele e não vai desfrutar. Assim é? Vamos lá. Então, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele ora de fato para os santos. Você crê nisso? Você acorda com isso? Então vai acordar amanhã sabendo que o Espírito já está intercedendo por vós, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, você não vai ouvir, você vai o quê? Crer. E aquele que quer vai ver o quê? A glória do Senhor. Agora, quando não quer, você vai levantar às 6 horas da manhã e vai para a igreja pedir o pastor para te socorrer. E ele não sabe orar como convém. O que vai te ajudar? Em absolutamente nada. Então, nós crescemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A graça nos dá essa habilidade. Assim é? Então, nós, gentios, não vamos usar da lei, vamos usar da graça de Deus. É o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,8. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado diante dos mortos, segundo o meu evangelho. Qual que é o evangelho de Paulo? É o evangelho da incircuncisão e não da circuncisão. Então, segundo o meu evangelho, quer dizer, segundo as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Aí você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai tê-lo 24 horas na sua vida. Você não vai buscar socorro em homens. Você não vai buscar solução nos homens, mas sim no Senhor. E se Ele quer te levar aos homens, aí eu sempre digo o seguinte: eu tenho situações que acontecem comigo, no meu corpo. Mas de princípio, de primeiro, eu não vou buscar os recursos dos homens. Primeiro eu vou buscar o recurso que eu tenho no meu crescimento com o Senhor. É igual eu falei para os abençoados: aconteceu alguma coisa? Espera. Espera pelo menos 1 hora. Porque se você sair com uma situação que aconteceu inesperada rapidamente, você e eu seremos precipitados em resolver a situação. Então nós temos que ter o que? Sabedoria. E a temos, porque nós temos a graça. As 14 epístolas de Paulo inseridas na mente. Temos anjos a nosso favor. Aguarda. Eu costumo aguardar um bom tempo. Você é que sabe a sua necessidade. Mas eu te digo, para 1 hora e volta para a palavra. Pega um texto desse que eu trago, ouça, porque eu faço isso, eu me ouço.
eu ponho, vou ir, tem que esperar mais. Ou então, eu sei como fazer agora. Com o espírito brando, tranquilo, sabendo que ao seu redor estão quem? Anjos para te proteger, independente da situação, provocada por outros ou por você mesmo, na sua carne. Porque a tendência da carne é o quê? Inimizade contra Deus. A sua carne é tua inimiga. Ela vai proporcionar sempre alguma coisa que te entristeça, porque ela vem com esse objetivo de entristecer, te derrotar. E agora que você tem um crescimento espiritual, você o que? A domina. É como diz Davi: sossega, ó minha alma, dentro de mim. Sossega, eu digo, pois ainda louvarei o Senhor. Quer dizer, nessa situação, eu sou mais que vencedor. Assim é. Dessa forma, espiritualmente, você vai se conduzir e se sentir abençoado naquela situação. Assim é, mesmo? E nós vamos ver aqui em Filipenses. Vamos ver, Filipenses. Filipenses 3:12. Olha aqui que Paulo, nosso mestre, fala aqui. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Não é que Paulo está negando a perfeição. Ele está mostrando que ele não confia nisso. Quem é melhor do que Paulo para falar isso? Que foi ao terceiro céu, levado pelo Senhor. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ele ouviu o Cristo ressuscitado falando com ele. Ele não era soberbo. Então ele diz, Filipenses 3:12. Cadê? Tá aqui. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Cresçamos e prossigamos em conquistar. Porque você pode aquietar pelo conhecimento que você tem. Muitos que passaram pela a edificação, eles acham que estão completos ali. Não estão. Porque existe o quê? A sobre-edificação. Eles aquietaram na edificação. Paulo diz, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós temos que crescer, até ser um dia perfeito, transformado à imagem de Cristo. Então Paulo diz, não que eu já tenho obtido tudo, não, eu prossigo, tem mais coisa. Não encerrou na edificação, não encerrou em José Luiz, não, tem mais coisas. Nós louvamos por esses dois homens, Paulo e José Luiz, mas eles ficaram para trás, porque tem mais coisas a nos revelar. E nós precisamos de prosseguir, abençoado. Você não pode parar. Eu não posso parar. Aqui no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julga havê-lo alcançado. Olha que Paulo já estava no nível espiritual tremendo. E ele diz, não julgo ter alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer dizer, o conhecimento que eu tive ontem ficou lá, tem novo. O Senhor se renova a cada dia, pessoal. É uma caminhada infinita. É infinito isso. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Você alcançou essa graça, prossegue. O que ficou, ficou. As coisas velhas, a religião ficou para trás. Se você se contamina lá, você não sai do chão. E a sua vida é amarga. Não é uma vida boa. Porque a vida boa é esquecendo as coisas que para trás ficam. Prossigo
para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Assim é? Você recebe? Eu recebo. Olha, essa é a nossa vida. Cresçamos e prossigamos em conhecer. O que aconteceu ontem ficou no ontem. Basta o seu dia o próprio mal. Você não vai lá atrás. Amanhã é outro dia, é outro crescimento. Ouça que essa mensagem que eu envio para vocês, ela tem um cunho diferente a cada dia. Porque se renova. Nós estamos na sobre-edificação e não podemos parar de jeito nenhum, porque temos um alvo, a transformação no nosso corpo. Olha, eu anunciei os irmãos uma pregação que eu dizia: você decide ressuscitar ou ter um corpo transformado. Você decide. Se você não quiser o corpo transformado, é só você abandonar a graça. É só abandonar a graça. Você vai morrer e ressuscitar. Agora, aqueles que estão crescendo na graça, esses terão o corpo transformado. É o que Paulo diz. Os mortos, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem conhece Deus é mais firme, é mais determinado. Ele não assusta com as más notícias. Ele é firme no Senhor. E ele sabe que ele é mais que vencedor. Assim é? Receba essa palavra para a glória do Senhor. Ah, papai!